Há uma coisa muito legal aqui que é o seguinte. Vejam, fim de tarde. De novo, é um verso harmônico, né? Fim de tarde o quê? Não tem no fim da tarde, fim de tarde em que eu... Entenderam o que eu chamo da coisa, o harmônico, né? Eu não tenho um prolongamento disso aqui. Fim de tarde, ponto, acabou. O Mário dizia assim, fica soando sozinho no espaço. Fim de tarde, está soando sozinho no espaço. Assim como a lua está soando sozinha lá no espaço. No céu, Plumbel. Primeira coisa, o Bandeira sabe que usando Plumbel, ele está usando uma palavra rara, vocabulário nobre, não é? Com cheiro de velhice, não é? De velhice simbolista, romântica, meio parnasiana. Ele sabe exatamente. Não é? Mas a operação dele, genial, é exatamente trazer para dentro do poema tudo aquilo que o poema vai recusar. Entendeu? Ele traz para expulsar logo depois. Como se ele trouxesse o inimigo para dentro do campo, entendeu? E ali o eliminasse completamente. No céu, Plumbel. E o ritmo é muito cheio de efeitos dramáticos. No céu, Plumbel, a lua baça, olha o vocabulário, paira. E aí ele usa o verbo sozinho no verso, paira. É quase como se ele explorasse graficamente o poema, né, nos dando a sensação da lua pairando sozinha. Paira, pausa, muito cosmograficamente. Ele usa essa palavra longa, estranha e nada poética. Muito cosmograficamente, satélite. E aí eu tenho o satélite já vibrando sozinho ali no verso. Então ele apresenta essa lua, não é uma lua que brilha à noite, mas é no fim de tarde que a gente cansa de ver, e você pode ver quase, às vezes você vê o redondo da lua, né? Você vê cratera, você vê textura na lua, não é aquele disco brilhante, misterioso na noite, mas é tarde. Ela é uma coisa entre outras, é quase como se essa lua interessa muito mais a ele do que a lua do horário noturno mesmo, né? Onde ela está disfarçada ou vestida pelo brilho do sol. Desmetaforizada, desmitificada, despojada. E aí começa a operação de tirar tudo aquilo que vestiu. E veja a repetição. Desmetaforizada, tira a metáfora. Desmitificada, tira o mito. Despojada do velho segredo de melancolia. Não é agora o golfão de cismas. Ora, o golfão de cismas, vamos lá, é uma expressão, né, que logo soa nobre, soa austera. Né? Não é o que ele quer. De novo, ele está trazendo esse mundo que, na verdade, ele recusa. O astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. Aí fica lá vibrando sozinho. Né? Trouxe e tirou. Então, tem uma operação muito construída. O Bandeira é um arquiteto, entendeu? Não é por acaso que interessa tanto ao João Cabral. Agora, o que é muito curioso é que a arquitetura do Bandeira é muito sofisticada, mas às vezes isso é maravilhoso. Ele conta sobre os poemas, e às vezes poemas que são muito claramente assim, obras-primas da engenharia poética, e ele diz assim, esse poema me veio inteiro. Assim, ele nunca fala dos seus poemas em termos de uma construção, como o João Cabral tanto fazia, entendeu? Ele fala como se fosse mesmo é muito mais intuitivo do que exatamente um resultado de uma operação, de uma arquitetura inteiramente planejada. Né? Então, é um poeta que trabalha tentando, né, fazendo uma espécie de aliança entre esses dois polos, né, que são muito importantes e que ainda hoje move assim, os poetas, a crítica literária, que é, né, o quanto que no poema há, né, de
trabalho e de inspiração, até onde, né, vai uma coisa ou outra, e ninguém se entendeu até hoje, porque não dá para entender, né? Porque essas coisas são muito fluidas e é difícil definir. E o Bandeira faz perfeitamente a confusão entre esses polos, né? Aí está um poeta que é difícil você encerrar numa explicação, porque ele é complexo demais, né? E a sua perfeição vem daí, né? De uma espécie de impossibilidade de você se aproximar preparado, né? Porque ele te desarma inteiramente. E aí continua o poema: "Ah, lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais." Ora, tem uma coisa que é curiosa, que é que para o nosso ouvido já não soa esquisito, mas a palavra show é uma impureza poética imperdoável, né, para os defensores de uma pureza linguística. A gente teria que pensar assim, por exemplo, quando o Drummond publica não, logo assim, um pouco depois, quando ele publica o No Meio do Caminho, né, que é o poema com o maior grau de polêmica na poesia brasileira de todos os tempos, né, grande parte da polêmica em torno do No Meio do Caminho é o fato de que o Drummond usou "tinha uma pedra" e não "havia uma pedra". Mas todo mundo falava assim, todo mundo fala assim, todo mundo escreve assim, ter com o sentido de haver. Mas para o purismo linguístico, gramatical, né, isso é um erro, isso é um desvio de uma norma que se espera, né, do melhor uso, do uso mais sofisticado, mais inteligente, mais puro da língua. E não se espera de um poeta que se use "tinha" em vez de "haver". Ora, quando o Drummond usa o "tinha", né, o grande escândalo é o "tinha", né? A gente reeditou aqui no MS ampliadamente um livro que ele próprio, Drummond, organizou, que chama Uma Pedra no Meio do Caminho, que é onde o Drummond recolheu todas as barbaridades que disseram sobre o poema. É uma maravilha, é uma joia de humor, o que dizem sobre o poema. E grande parte da crítica ali é o uso do ter em vez do haver, né? Eu me lembro quando a gente gravou aqui para o IMS há alguns anos atrás, leituras das várias traduções do No Meio do Caminho, a tradução francesa dizia "j'ai une pierre", ou seja, eu tenho uma pedra. Então, aquilo em francês não faz sentido nenhum, porque fica o sujeito tendo uma pedra, assim, eu tenho uma pedra no meio do caminho. Eu tinha uma pedra, entendeu? Eu tenho uma pedra. Mas como eu tenho uma pedra? Mas porque o francês viu "tenho" e usou como "tenho". Ele não sacou que aquele "tenho" era "haver", entendeu? Então, ao invés de "il y a", ele usou "avoir". Então, ele fez uma confusão maluca ali, porque ele não entendeu. Porque ele aprendeu o português numa gramática, entendeu? Haver, existir. Ter, possuir. Por que eu fiz essa volta toda? Para vocês entenderem que maluquice que é o Bandeira usar "show" no poema. É uma palavra primeiro, entendeu? De língua inglesa, é um estrangeirismo, quando está vigorando entendeu? O sentido de uma coisa muito mais pura, né? É claro, ele é um modernista, não é? Mas ele está usando isso aqui exatamente com um grau de violência, entendeu? Que hoje já se perdeu um pouco para nós, entendeu? E não só porque é uma palavra estrangeira, mas é uma palavra estrangeira que vem do mundo do entretenimento, da comunicação de massa, do mundo de massas, entendeu? Que nesse momento entendeu? A alta literatura, entendeu? E a baixa cultura estão em mundos muito diferentes e, sobretudo, muito opostos, né? Então, trazer a palavra "show" para cá não é uma operação que qualquer poeta faria. Demissionária, palavra antipoética, não é? Show, e depois, ainda por cima, ele usa mais-valia, que vem do campo da economia.
não é? Então, ele faz uma... Não é, ele é muito bruto no modo com que ele avança dentro da expectativa convencional, tradicional, bem comportada, né? É muito importante que a gente entenda o Bandeira como um poeta duro, áspero, violento. Bandeira não é um velhinho fofo, entendeu? O Bandeira é cruel. O Bandeira pode ser cruel, né? Áspero. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Bem, aqui tem esses sons, esses is que ficam vibrando, né? Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. É quase como se fosse uma espécie de sonda, uma coisa eletrônica pulsando aqui, né? Então, a própria sonoridade aqui é extremamente áspera, pontiaguda, estranha. Terminando com, né, com essa definição que é, né, gosto de ti sem nada que lhe vestia, gosto de ti como sendo a coisa em si. Ora, essa é a operação daqui do Recife. Recife sem mais nada, né, equivale a essa lua que é puramente satélite, né? Esse Recife é puramente o Recife da infância.